Olá, eu me chamo Rodrigo Peters e eu sou investidor de imóveis aqui em Porto Alegre. E nesse vídeo eu quero te contar algumas dicas e pontos que devemos observar na hora de vender um imóvel. Nesse momento tão esperado do seu investimento, é importante que algumas coisas não passem despercebidas e que a venda seja concluída o mais rapidamente possível sob o maior valor possível. Como já é de conhecimento de vocês, as constantes baixas na taxa Selic estão aquecendo cada vez mais o mercado imobiliário nacional. Uma pesquisa do mercado imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatísticas do Sindicato de Habitação de São Paulo, o Secovi, apurou recentemente que 4.341 unidades residenciais novas foram comercializadas em julho deste ano na capital paulista. O valor é 45,5% maior do que o registrado no mês anterior, quando as vendas alcançaram 2.984 unidades. E é 21,10% acima das vendas de janeiro do ano passado. Atrelado a isso, as recentes mudanças da Caixa Econômica e de outros bancos privados na taxação de juros buscam aquecer ainda mais o mercado imobiliário brasileiro. Então, para quem deseja investir em um apartamento, quando a taxa Selic está baixa, o financiamento se torna mais interessante, porque as instituições diminuem suas taxas de juros, fazendo com que as parcelas tenham um valor muito mais atrativo. Melhores oportunidades de financiamento devem, de fato, contribuir para isso. Como eu comentei em outro vídeo, é um fator importantíssimo para o house flipping, onde o que realmente interessa é o quão aquecido o mercado está, ou seja, quanto tempo você vai levar para concluir uma venda. A partir do momento que os juros diminuem, a expectativa de voltar a sonhar com uma casa própria ou de ampliar a carteira de investimento de um imóvel fica ainda maior. Assim, os compradores eles se sentem mais confiantes para fechar um negócio. Portanto, para quem está pensando em vender ou em comprar um imóvel, esse pode ser um bom momento para entrar nessa jornada. Mas não é somente o preço que importa na hora da venda. Comprar um imóvel é um ato histórico na vida de um cidadão brasileiro. Por isso, ele precisa avaliar com calma suas decisões. Enquanto moradores de países desenvolvidos acabam se mudando de um imóvel próprio cerca de 8 vezes na vida, um brasileiro, em média, faz isso só 1,8 vezes, segundo os dados de inteligência do mercado da Urbs RT, Lançamentos Imobiliários. Visando influenciar positivamente nessa tomada de decisão, a gente separou aqui algumas dicas para vender melhor e mais rápido o seu imóvel. Nesta etapa da venda do imóvel, a reforma já deve estar devidamente concluída. Então lembre-se sempre que o trabalho a ser realizado em house flipping deve adicionar valor à casa ou apartamento suficientemente para atrair e satisfazer o desejo de um potencial comprador. É muito comum que em imóveis de investimentos os proprietários se esforcem muito para controlar os custos, e assim eles acabam tomando decisões que acabam depreciando o seu bem. Em vez de substituir um carpete sujo e gasto, eles acabam só limpando, mantendo equipamentos e aparelhos antigos e usados, aplicam uma camada de tinta e colocam o imóvel para vender. E eu acredito que, embora essa estratégia possa até ser lucrativa de vez em quando, no longo prazo ela acaba não sendo sustentável. O mercado ele pode dizer quando tudo que tu realmente fez no imóvel foi só maquiar ele, foi só disfarçar as suas imperfeições. Então, se você não tem dinheiro para reformar uma casa da maneira adequada, você acaba que está apostando em um comprador de varejo para comprar a sua propriedade. Então pense nisso. Se tudo que uma propriedade precisava é uma limpeza geral, uma nova pintura, por que o antigo dono não fez isso? Uma flipagem ela deve agregar valor a uma propriedade em dificuldades. Se você não agregar um valor suficiente, o comprador ele não vai ficar disposto a pagar o preço que você está pedindo. E mesmo que você encontre alguém que fique disposto a pagar esse preço pedido, é até improvável que um avaliador do banco, enfim, libere o valor, caso haja um financiamento por parte desse potencial comprador. Seu negócio, então, pode ir pelo ralo.
porque o avaliador determinou que a diferença entre o que você pagou pela casa e o preço da venda é muito grande e as melhorias que você fez foram muito pequenas. Dito isso, vamos para um breve checklist de conferência do recebimento da unidade, uma vez que o pessoal da mão de obra finalizou seu serviço, né? Aquele tão esperado momento da entrega da obra, né? Então, o primeiro ponto essencial é que todas as lixeiras, né, devem estar vazias. Se o imóvel à venda for uma casa, as lixeiras externas, né, da rua também devem ser colocadas na lateral da casa ou na garagem, enfim. Floreiras, vasos de plantas, jardins, né, tudo deve estar limpo e aparado. O gramado, se for uma casa, né, deve estar recém-cortado, enfim. Na porta da frente, e o caminho de acesso para ela ou no hall condominial, eles devem estar limpos, né, para causar já uma boa impressão. Certifique-se também que todas as ferragens, especialmente da porta central, né, e a porta em si foram trocadas, né, estão limpas, tiveram uma boa manutenção. Todas as janelas, né, estão limpas e funcionando. Se a casa tiver uma piscina, né, também certifique-se que ela está limpa. Tomadas e interruptores foram todos trocados e estão em perfeito funcionamento, assim como as luminárias, né, todas estão ligando e desligando. Torneiras, vasos sanitários, tudo em pleno funcionamento também e limpo. Vistas e guarnições de portas foram trocadas ou tiveram uma manutenção, né, para parecer novas. Persianas das janelas estão funcionando e estão limpas, né, não tem nada quebrado. Lembre-se ainda de deixá-las abertas no momento da visita, né? Caso tenha colocado algum equipamento eletrônico, algum tipo de automação, ajuste os relógios desses equipamentos e deixe eles pré-configurados. Lembre-se de que o objetivo é fazer com que o comprador sinta que está entrando numa casa totalmente nova, né? Mesmo as pequenas coisas, elas devem ser feitas corretamente, né, para que ele tenha esse tipo de experiência. Ou seja, a atenção aos detalhes é importantíssima, né? Você quer que ele, ao entrar no imóvel, saiba imediatamente que o trabalho de reforma foi da mais alta qualidade. Então, eu recomendo sempre procurar uma imobiliária para anunciar o imóvel. Sem dúvidas, elas podem te oferecer mais rapidez no processo de venda da unidade. Além disso, ao vender o seu imóvel, né, em grandes imobiliárias, você vai acabar tendo os melhores benefícios, né, como serviços de fotografia profissional, né, estampar o seu imóvel, né, em anúncios, listar sua unidade em sites especializados que recebem visita de milhares de usuários por mês, ter à sua disposição um time de corretores que vai trabalhar para ti de graça, né, até que você receba uma proposta de negócio que realmente lhe agrade. Por último, também pode ter uma assistência jurídica, né, com especialistas em direito imobiliário que vão cuidar de todos esses trâmites na negociação. Isso sem mencionar o fato que em anúncios diretos, né, com o proprietário, as pessoas tendem a pressupor que vão ter o desconto da corretagem. Portanto, além de abrir mão de todas as vantagens, né, que eu mencionei anteriormente, é possível que os compradores ainda esperem de você alguma negociação, né, próxima dos 6%, que é o usual de corretagem imobiliária. A minha dica, então, saiba o valor que você espera receber na venda, né? Se você fez bem o seu tema de casa, ali, seu ARV, né, o valor após a reforma contemplou a porcentagem do corretor, enfim, né? Portanto, a gente não tem que se preocupar com quanto ele vai receber. Deixe bem claro, né, que você quer limpo pelo imóvel ao menos X mil reais, né, deixando uma margem para negociação. Agora, jamais seja passivo com seu anúncio. Esse é um erro muito comum de acontecer. As pessoas se envolvem ao longo de todo o processo da compra, né, do projeto, da reforma da residência, e na hora da venda simplesmente delegam isso para um terceiro, né? Não adianta fazer todas essas revisões, ajustes, reformas e não comunicar isso no anúncio de vendas, né? Por isso, certifique-se que as imobiliárias e corretores envolvidos estejam cientes desses diferenciais, né, fundamentais para um cliente interessado em comprar o seu imóvel. Participe ativamente dessa etapa também. Escreva seus anúncios de venda, crie textos de divulgação do seu imóvel com verbos e adjetivos na descrição da sua propriedade, né? Não fica apenas só nos fatos.
Então, seja criativo nessa etapa, né? Mas, por favor, também seja honesto. Nada daquele papo de oportunidade única, se realmente, né, seu imóvel não for uma vista incrível, que na verdade não tem nada demais, enfim, isso só faz com que você perca tempo, né? E faça o que o possível comprador perca também tempo. Então, acompanhe essas publicações, compartilhe nas suas redes sociais, enfim. Infelizmente, a profissão de corretores imobiliários é bastante depreciada no mercado, né? Muito porque existem diversos desses profissionais que são completamente despreparados para trabalhar. Por isso, se você encontrar um bom corretor, filie-se a ele. Afinal, uma boa parceria com corretores pode ser muito vantajosa para um house flipping, né? Não só no momento da venda dessa unidade, mas também eles poderão te apresentar outras oportunidades que você não conseguiu encontrar sozinho, né? Eu espero que um bom corretor de imóveis, né, ele deva fazer avaliações honestas e completa, né, do valor da propriedade, das condições de pós-reparo da propriedade também, né, ter uma noção de um valor aproximado, né, dos reparos, de manutenção. Isso ajuda muito na precificação da residência para os compradores. Ele tenha uma disponibilidade de preparação e de apresentação imediata da oferta aos interessados. Tenha proficiência, né, com tecnologia, então saiba se virar bem com e-mails, arquivos em drives, WhatsApp, enfim. Forneça os serviços de fotografia profissional do imóvel. Me passe atualizações regulares sobre visitas e propostas, né, que eu tenho recebido no imóvel. Dê um feedback dos potenciais compradores sobre a propriedade após uma visita. Tenha uma opinião profissional sobre a oferta da compra, se foi uma oferta boa, se ela, né, foi uma oferta ruim. Ele faça uma negociação amigável, mas agressiva com esse potencial comprador, brigando sempre pelas melhores condições para mim, né? Então, tenha também conhecimento sobre trâmites de liberação, de financiamento junto aos bancos. E também que eu espero que ele chegue sempre antes da visita ao imóvel para deixar ele preparado, né? Então abrir todas as janelas, ligar as luzes, ajustar o ar-condicionado com uma temperatura confortável, né? Nem muito quente, nem muito frio, passar um cafezinho, ou seja, preparar o ambiente mesmo, né, para uma apresentação que faça o potencial cliente, né, se sentir bem. As fotos, elas são um fator de grande importância na venda. São elas que vão dar a primeira impressão do imóvel para um comprador. Portanto, muitos cuidados devem ser tomados nessa etapa. Anunciar um imóvel na internet com imagens ruins pode afugentar compradores. Além disso, fotos com muitos objetos no ambiente prejudicam a imagem que você gostaria de passar no imóvel, né? O ideal é mostrar os espaços com clareza e organização. Além disso, mostre diversos ângulos, né? Quem busca um novo imóvel quer ver todos os seus detalhes e dimensões. Outro ponto importante é a iluminação do ambiente. Fotos escuras, né, significam fotos de baixa qualidade. Então aproveite dias claros e ensolarados, né, abuse da luz natural para fotografar um imóvel. As fotos bonitas fazem do anúncio um espaço atraente para os olhos dos novos compradores. A primeira impressão do imóvel, ela vai ser dada muitas vezes através dessas imagens em páginas de buscas, catálogos de imobiliárias e sites especializados. Então o primeiro contato de comprador, né, com seu possível novo lar, nessa era digital que a gente vive, acontece com essas fotos na internet. Portanto, é extremamente importante expor o imóvel da forma mais clara possível, né? Diversos detalhes na composição dessas imagens podem fazer a diferença na hora de chamar a atenção de um interessado. O potencial de perder um cliente por ter imagens de má qualidade é altíssimo, né? Então as fotos são o primeiro filtro que a gente usa na hora de comprar uma casa, né? Imagens ruins, com ângulos que não valorizam e iluminação precária causam em geral uma reação de fechar o anúncio e partir para uma próxima opção. O primeiro cuidado é em relação às fotos amadoras, né? Uns olhos descuidados podem deixar passar muita coisa que interfere em uma boa foto. Ambientes bagunçados ofuscam o que o cliente gostaria de ver, né? Um retrato idealizado do que a sua futura residência poderia ser, com seus melhores pontos. Por isso, o mais recomendado é deixar na mão de um fotógrafo profissional esse serviço, né? Ele possui uma visão aguçada para achar os melhores ângulos, organizar as cenas e mostrar o ambiente com clareza.
Além disso, o fotógrafo tem todo um equipamento adequado para capturar imagens, né, com qualidade profissional, enfim, garantir que as melhores configurações, né, vão ser aplicadas nessa imagem. Se tiver que improvisar alguma coisa para garantir uma iluminação melhor, uma organização diferenciada do ambiente, né, para mostrar melhor um cômodo, esse profissional ele vai saber fazer isso, né. Um outro recurso que tem conquistado cada vez mais adeptos do mercado imobiliário é o homestaging. Trata-se de uma técnica que trabalha com o aperfeiçoamento visual dos imóveis, personalizando os ambientes com mobiliários e decoração na hora de expor, esse imóvel à venda, de maneira que transmita uma apresentação atraente e conquiste o maior número de compradores em potencial, vendendo propriedades mais rapidamente e também por um valor maior. Afinal, a primeira impressão é a que fica. Ou seja, os primeiros momentos no imóvel, suas primeiras sensações, são fundamentais para que se tenha uma boa percepção do local. A técnica de homestaging ajuda que os clientes visualizem a potencialidade do imóvel e sintam-se confortáveis, transformando aqueles espaços da casa menos valorizados e sem vida em ambientes atualizados e mais atraentes. Já existem diversas empresas, no mercado que são especializadas nesse serviço. Porém, com um pouco de conhecimento e criatividade, você mesmo consegue fazer isso. Caso não tenha recursos para investir numa contratação de um profissional, na mobília, na decoração, uma outra opção a se fazer é o virtual staging, que nada mais é do que a elaboração desse mobiliário e dessa decoração proposta de forma digital, traduzindo-se em investimentos infinitamente menores, com uma facilidade de distribuição via internet e que ainda permite a personalização do projeto por parte dos futuros moradores. Agora eu queria falar um pouco sobre alguns erros muito comuns na hora da venda. Ao longo dos anos, eu descobri que na maioria das vezes, a primeira oferta que eu recebo é geralmente a melhor que eu receberei pelo imóvel. E por que isso? Quando um novo anúncio ele entra em sites especializados de imobiliárias, ele chama a atenção de quem está acompanhando esse site regularmente. Afinal, a maioria dos compradores e dos corretores, eles reconhecem todas as ofertas de uma listagem. Por isso, o interesse numa nova propriedade ele costuma atingir o seu pico durante as 2 primeiras semanas que está no mercado. Além disso, um novo anúncio de uma moradia que foi completamente remodelada e está pronta para morar induz as pessoas a achar ele competitivo. Afinal, o vendedor acabou de colocar esse imóvel à venda. Por que ele concordaria em dar um possível desconto para um comprador se ele recém começou esse processo de venda? Então, esperar por uma oferta maior realmente pode te custar tanto com a retenção desse imóvel, com os custos que você vai ter que ficar arcando, quanto com oportunidades de custos mesmo perdidas. Quanto mais rápido a gente puder fechar um negócio de house flipping, melhor. O seu mercado imobiliário provavelmente é diferente do meu. Então pode demorar mais ou menos tempo para vender um imóvel. Mas independentemente disso, eu acredito que essa teoria vale para ambos. Quanto mais uma casa fica no mercado, mais obsoleto ela se torna para um público comprador. Como se existisse uma percepção de que há algo errado com a propriedade, que ela está há muito tempo anunciada. Outro erro é dar ao comprador mais tempo para fechar o negócio. Normalmente há pelo menos 4 pessoas envolvidas no fechamento de um imóvel, numa transação. O vendedor, que é você, o comprador da casa, o corretor de imóveis e um avaliador. Então, no prazo de 30, 40 dias, todas essas pessoas devem coordenar trocas de informações para que o negócio seja fechado no prazo. Reforma e vende vários imóveis e você vai descobrir rapidamente como é fácil que alguém, ao longo desse caminho, atrase essa data de fechamento. E quando isso acontece, a pessoa que mais tem a perder é o vendedor da casa, ou seja, você. Quando o comprador ou corretor de imóveis pede a extensão da data de fechamento, é porque algo errado aconteceu. E geralmente eu não costumo conceder ao comprador da casa qualquer tempo adicional, a menos que ele coloque alguma garantia financeira. Eu faço então um adendo ao contrato, exigindo uma compensação que não vai ser reembolsável se o negócio não for fechado.
Se o comprador da casa assina esse adendo, eu tenho a certeza de que a venda vai ocorrer, né? Ou pelo menos eu vou receber uma quantia que vai servir para cobrir os custos do tempo que eu perdi nessa negociação, né? E se o comprador recusa assinar esse adendo, então eu sei que o negócio provavelmente não ia dar certo de qualquer maneira, né? E eu posso seguir com o meu processo de vendas imediatamente. Agora, digamos que por razões além do controle de qualquer pessoa, o fechamento do negócio seja atrasado em 2 semanas. E o novo morador já entregou a sua antiga casa e está pronto para fazer a mudança. O credor deles prometeu que o negócio vai ser concretizado ainda hoje, então eles ficam implorando por uma permissão para ocupar o imóvel antes da data da assinatura da venda, né? O que você faz, né? Não é culpa do comprador, certo? Bom, isso pode parecer até um pouco cruel, né? Mas você não pode, sob circunstância nenhuma, né, permitir que o comprador se mude, né, antes de concretizar essa venda e a assinatura do contrato e dos papéis, enfim. Né? Não há nenhum benefício financeiro significativo em deixar ele entrar na propriedade. Né? E há um potencial significativo para desastre de um negócio se por algum motivo a venda não der certo. Né? É um cenário de alto risco e de baixa recompensa, então. Né? Imagine se 2 semanas depois, após essa mudança, o empréstimo do comprador é negado. Né? Você não é mais um vendedor de um apartamento desocupado. Agora você é proprietário de um imóvel com um inquilino que não tem dinheiro para te pagar. Né? Mesmo que você faça ele assinar um contrato de curto prazo antes de se mudar, enfim, tu ainda vai precisar passar por algum tipo de processo de despejo para retirar ele legalmente da propriedade. Né? Outro erro, assim, uma dúvida que aparece bastante é decidir alugar a casa, né, ou o apartamento, porque você não está conseguindo vender ele, né, pelo valor que estava imaginando, né, para obter um lucro. E, ao meu ver, isso é um grande erro. Né? A menos que a aquisição de propriedades para aluguel faça parte do seu plano geral de construção de riqueza, né, por meio de imóveis, e você tenha bastante dinheiro e crédito para fazer outros negócios imobiliários. Né? Se esse não for o seu caso, imagine que o que pode acontecer com o seu dinheiro investindo da flipagem, né, dessa residência se ele ficar imobilizado lá. As perdas podem ser agravadas com os custos de outras oportunidades perdidas, porque você não tem mais o capital para investir. Né? Digo assim, não há problema que baixar o preço não consiga resolver. Né? E se isso acontecer com você, descarregue logo esse mau negócio e passe para uma próxima oportunidade lucrativa. Né? Aceite que nem todo investimento vai dar certo. Né? De vez em quando você perderá algum dinheiro, apesar de seus melhores esforços. Saber disso com antecedência torna mais fácil seguir em frente e garantir que seus esforços serão recompensados no longo prazo. Por último, talvez o erro mais recorrente que eu vejo no mercado imobiliário, que é não pedir a nota fiscal para o corretor. Você sabia que após concluir a venda de um imóvel, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro obtido na operação? O lucro imobiliário é um imposto a ser pago sobre o lucro obtido de uma determinada venda de um imóvel. A diferença no valor da alienação e o custo de aquisição do imóvel, eles são considerados ganhos de capital e deverão ser tributados pelo imposto de renda no próximo mês em que foi oferida, né, essa venda. Entretanto, na declaração do imposto de renda, podemos abater os custos com as benfeitorias do imóvel, a comissão de corretagem, gastos com escritura e registro. Porém, é necessário comprovar todas essas despesas por meio de recibos e notas fiscais. Né? Vale lembrar que as benfeitorias incluem tanto as despesas com materiais de construção, como gastos com mão de obra. E esses gastos eles devem ser adicionados ao valor do imóvel, aumentando o custo de aquisição e, consequentemente, diminuindo o lucro em uma futura venda. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado com insights para vender seus imóveis. Né? Se esse conteúdo foi interessante para você, deixa ali seu like, né? Nos ajude compartilhando esse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou gostaria de sugerir algum tema para as próximas postagens, manda um direct ou comenta aqui embaixo. Né? E é isso aí. Valeu, um abraço e até a próxima.